Então, como estou começando um novo vídeo, né? Eu queria a permissão de vocês, deixar registrado aqui, se vocês me permitem compartilhar esse vídeo para os demais alunos dessa turma e de futuras turmas também, né? Caso seja interessante. Estão de acordo? Sim, beleza. Fico grato. Pois bem, então, dando continuidade, né, ao que nós estávamos vendo nas últimas aulas, relembrando um pouco, na verdade, né, o que nós estávamos vendo era o seguinte: nós tínhamos um operador linear, né, T, que sai de um espaço V indo no próprio V, né, porque estou tratando de operadores, né, operador é sempre uma aplicação linear que sai de um espaço nele mesmo, né, e nós definimos o que seria o quê? Um alto valor associado a este operador, né, um alto valor lambda, né, então lambda é alto valor do operador T, se acontecer o quê? Se existir um vetor V, né, pertencente ao espaço Vzão, e esse V sendo um vetor não nulo, né, já comentei porque esse vetor tem que ser não nulo, tal que vale o quê? Tal que quando eu aplicar T nesse vetor V, o resultado disso vai ser nada mais nada menos do que um múltiplo desse vetor V. E que múltiplo? Justamente essa constante lambda aqui, né? Simplesmente então lambda vezes V. Ou seja, é um alto valor, é um número, né? Tá ok. Existe um certo vetor no meu espaço, não nulo, que sempre que eu aplico T neste vetor, o resultado dessa operação é simplesmente multiplicar esse vetor por lambda, né? Nem todos os vetores têm essa propriedade, né? Por exemplo, se eu pegar o operador T, que sai do R2, no R2, que leva o par XY em, sei lá, X2Y, né? O vetor 5, 1, né? Se eu fizer aqui T de 5, 1, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5, 2, né? Que não é o múltiplo desse vetor aqui, claramente, certo? Então, esse vetor não é um alto vetor deste operador. Assim, mas aqui eu defini o que é um alto valor, né? Um alto valor é esse número. Um alto vetor associado a este alto valor lambda seria esse vetorzinho V que tem essa propriedade, né? Certo? Isso foi o que nós vimos nas aulas passadas. E nós vimos também, né, que se eu colocar no saco todos os vetores, né, eu vou chamar isso aqui, ó, uma vez que eu encontrei um alto valor lambda, eu vou chamar esse conjunto aqui, ó, V lambda, ou posso chamar assim também, né, V entre parênteses lambda, o conjunto dos vetores V pertencente ao espaço, né, Vzão, tais que o T de V é lambda vezes V, isso aqui vai ter como consequência de ser um subespaço vetorial desse espaço V, né? E aí esse cara aqui nós chamamos então de quê? De alto espaço associado a este alto valor lambda, né? Para cada alto valor diferente, nós vimos também que os altos espaços são sempre disjuntos, né? Ou seja, não tem interseção nenhuma, exceto o vetor nulo, né? Que o vetor nulo está em todo o subespaço vetorial do espaço V, então, naturalmente, ele está na interseção de qualquer um. Mas, exceto essa interseção, esse vetor nulo que está na interseção trivialmente de todo o subespaço, esses caras, né, para lambdas distintos, nunca tem interseção, né? Ou seja, se eu tenho esse vetorzinho V, que ele é alto vetor associado ao alto valor lambda, e pego um outro vetor W, que é um alto vetor associado a um outro alto valor, né? Eles vão estar em subespaços diferentes, em autoespaços diferentes, certo? Então, isso foi um resumo bem resumido aí das últimas aulas. Naturalmente, eu não vou fazer exemplo aqui, porque vocês têm os vídeos lá como acesso. E porque também nós vamos aqui na aula de hoje acabar fazendo algumas coisas de novo que vão aparecer como exemplos dessas coisas, né? Pois bem, então já vimos o que são autovalores, autovetores, autoespaço associados, né? E nós percebemos durante aquelas aulas que o que acontece? Calcular esses autovalores a gente fez de um processo que não era tão prático assim, né? E aí na aula de hoje nós vamos ver uma forma que facilita bastante como
calcular esses autoespaços, beleza? Que são esses autovalores e, consequentemente, os autoespaços. Então, aqui é o mesmo slide que eu utilizei para aquela primeira parte da aula. Agora eu vou complementar ele falando aqui do que seria o polinômio característico de um operador linear, né? Aí, só lembrando aqui do conceito que eu acabei não revisando aqui também, né? Uma vez que nós temos que para cada autovalor de um operador T, né, nós temos um autoespaço associado, né? E como todo espaço vetorial e todo subespaço ele tem dimensão, né? Tem um número associado ao tamanho da base, nós vamos chamar de multiplicidade geométrica deste autovalor, né, a dimensão do seu autoespaço associado, certo? É só um nome e um número que nós vamos associar a este número aqui, que é o autovalor, né? E a anotação para isso é mzinho de g do autovalor, né? Então, multiplicidade geométrica deste autovalor seria o quê? A dimensão do autoespaço associado a este autovalor aqui. Beleza? Então, revisão feita, vamos de fato para o conteúdo novo, né? Vamos falar agora de polinômio característico de um operador linear. Como essa é a primeira aula remota que eu estou fazendo com vocês, né? Eu queria lembrar que aqui estamos num ambiente completamente aberto, né? Por mais que eu esteja gerenciando aqui, moderando a aula, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, qualquer dúvida, podem perguntar, não me incomodo de ser interrompido no meio de uma fala para explicar qualquer coisa que vocês possam ter ficado em dúvida aí, beleza? E aí eu espero a colaboração de vocês para realmente não deixarem dúvidas passar. Isso seria interessante também até para os seus colegas que forem assistir depois do vídeo. Pois bem, né? Como eu já falei, né, a gente viu todos os conceitos de autovetores, autovalores, autoespaços, né? E vimos como calcular nas últimas aulas. Só que a gente vai ver agora uma forma alternativa que, em geral, é mais prática do que aquele processo mecânico que nós fizemos de como determinar autovalores, né? E depois, consequentemente, os outros conceitos interligados a ele. Pois bem, então vamos voltar para a definição, que a própria definição vai nos dar a ideia de como fazer isso. Ó, primeiro, nós vamos ter um espaço vetorial V, né, de dimensão finita, né, sobre o corpo K. Lembrando, sempre que aparecer corpo K, no nosso curso estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, né, como o conjunto de escalares, e ter um operador linear, né? E aí nós temos que o vetor V, né, não nulo, vai ser um autovetor desse operador. Se acontecer o quê? Se existir um certo escalar nesse no conjunto dos reais, tais que T aplicado nesse vetor é lambda vezes V, né? Esse escalar vezes esse mesmo vetor. Agora veja o que acontece, né? Vamos trabalhar com essa equação aqui que me diz que este cara, esse vetorzinho, é um autovetor associado a este autovalor. Vamos trabalhar sobre essa equação. Veja bem, ó. Se T de V é lambda vezes V, o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar esse lambda vezes V, jogar para a esquerda, certo? E aí eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter do lado esquerdo aqui, eu vou ter T de V menos esse cara, certo? Mas veja que eu posso enxergar o vetor V como sendo também a imagem do vetor V pelo operador identidade, né? Vocês concordam que V é a mesma coisa que operador identidade aplicado em V? Concordam com isso? Sim, né? Então, beleza. Então, eu joguei esse cara para cá. Eu fiquei com esse membro aqui do lado esquerdo, né? T de V menos lambda e V. E do lado direito, como não sobrou nada, ficou o vetor nulo, né? Então, essas coisas aqui querem dizer a mesma coisa. E isso aqui, ó, perceba que eu estou aplicando V, né? Se eu tenho dois operadores, né? Eu posso somar esses dois operadores num só. Então, eu vou ter aqui ó, o operador T menos lambda I. Eu estou somando esses dois operadores, subtraindo na verdade, né? Isso aqui vai acabar continuando sendo um operador linear, certo? Agora veja, eu estou buscando vetores que quando eu faço esse carinha aqui, ó, deixa eu ir para o quadro, fica melhor para explicar isso. Ó. Quando eu faço aqui, ó, T de V menos lambda I de V, né, pensando como um operador só, isso aqui é a mesma coisa que eu pensar no operador diferença, ó, T menos lambda I aplicado no vetor V. Né? Isso aqui é um operador. Se eu pego o operador T e subtraio por este operador aqui, isso aqui vai dar um novo operador, né? Que é o T menos lambda I. E aí vejam, eu estou pegando esse operador e aplicando no vetor V e isso está me resultando no vetor nulo, né?
O que, por definição, são os vetores que são levados por um operador no vetor nulo? São os vetores que estão no núcleo desse operador, né? Lembra que a gente definiu o núcleo de um operador, vou chamar aqui com outra letra para não confundir ali, né? O núcleo do operador S, ele é o quê? O conjunto dos vetores pertencente ao meu espaço, tais que quando eu aplico esse operador nesse vetor, né? Isso resulta no vetor nulo, né? Foi assim que a gente definiu o núcleo deste operador. Então veja que se esse V ele for um autovetor associado a este operador lambda, esse operador T, ele vai ser um vetor que está no núcleo desse operador aqui, ó, né? Porque quando eu faço este operador aplicado nesse vetor, está resultando no vetor nulo. Então, uma forma diferente de enxergar autovalores e autovetores é eu usar essa equação aqui, né? Eu buscar o núcleo deste meu novo operador, T menos lambda I, né? E aí, se esse núcleo for diferente do espaço nulo, né? Então significa que esse cara realmente é um alto valor, né? Porque existe esse vetor não nulo que quando eu aplico aqui, vai cair no vetor não nulo, né? E esses vetores que estão no núcleo vão ser os meus autovetores associados a este alto valor, certo? Então essa equação aqui me permite conseguir buscar autovalores e autovetores de uma maneira um pouco diferente. E aí nós vamos ver que isso fica um pouco mais prático à medida que a gente avança aqui no conteúdo, né? E aí, como a gente tem operadores lineares, né, nós podemos sempre associar a um operador uma matriz, né? Basta que nós escolhemos uma base, né? Isso foi uma das primeiras aulas que eu comentei para vocês. Então, uma vez que eu fixar uma base do meu espaço V, né, eu posso construir a matriz deste operador nessa base, né, que a gente vai denotar dessa forma. E aí, escrevendo essa equação aqui em termos matriciais, né, é a mesma coisa que dizer que essa matriz menos lambda vezes a matriz de identidade, aplicado num vetor qualquer, né, um vetor genérico aqui, resultar no vetor nulo, né? Então, se eu conseguir encontrar esses vetores que têm essa propriedade aqui, eu vou acabar encontrando os meus autovetores associados a este cara aqui. Então, vamos ver isso aqui procedendo na prática, que vai ficar um pouquinho mais simples, né? Na verdade, então a gente vai definir, né, para uma matriz qualquer, porque eu fixei isso para uma matriz associada a um operador, mas nós definimos também um autovalor de uma matriz, né? Se eu tenho uma certa matriz, né, matrizes quadradas de ordem n por n, nós vamos dizer que lambda é um autovalor dessa matriz, se ocorrer aquela coisa que a gente mostrou ali, né? Se o determinante, na verdade, se o núcleo dessa matriz, dessa aqui, na verdade, né, for diferente de zero. Que em termos de matriz, né, a gente sempre tenta associar coisas que nós buscamos de matrizes, muitas delas estão associadas ao seu determinante. E aí dizer que o núcleo, né, deste operador aqui é não nulo, em termos de determinante é a mesma coisa que dizer que o determinante deste operador aqui, dessa matriz, ele é zero, né? Se esse determinante for zero, com certeza eu vou ter vetores que vão ser levados no vetor nulo por ela, né? E isso aí vai acabar me indicando que eu tenho autovetores associados a esse alto valor lambda. Então nós vamos dizer, né, que lambda é um alto valor dessa matriz se acontecer o quê? Se o determinante dessa matriz menos essa aqui for igual a zero, certo? E aí nós vamos acabar definindo o quê? O que nós chamamos de polinômio característico, que é o objetivo central da aula de hoje. Desculpa. Né? Nós vamos definir o que é o polinômio característico, que é o tema central dessa aula. O que seria o polinômio característico, né? Perceba que se eu colocar, quando eu monto esse sistema aqui e calculo esse determinante, se eu pensar em lambda como sendo uma variável, eu vou estar com um polinômio na variável lambda, certo? Desculpa. E esse polinômio vai ser chamado de polinômio característico deste operador, certo? E um fato importante, né, sobre polinômios característicos associados a operadores lineares é o que?
Veja que aqui eu defini isso, né, para uma matriz qualquer. Não estou falando em operador aqui nesse momento. Eu estou pensando em matrizes n por n. Mas, como todo operador, né, eu sempre, uma vez que eu fixo uma base, eu consigo associar uma matriz desse operador. Esse determinante, para cada base que eu escolher, eu teria uma matriz diferente aqui para calcular o determinante, né? Consequentemente, esse polinômio poderia ser diferente, né? Mas a magia que acontece aí, né, da álgebra linear permite a gente concluir o quê? Que independente da base que eu escolher, né, se eu montar a matriz deste operador em qualquer base e eu tentar calcular esse determinante, né, que é o polinômio característico, isso aqui vai dar sempre o mesmo polinômio. Então, eu posso definir o polinômio característico do operador t fazendo o quê? O determinante, esse determinante aqui, né, onde esse azinho seria qualquer matriz que representa esse operador t numa base que eu escolhi, certo? E isso aí vai me permitir encontrar autovalores de uma maneira bem mais simples, né? Parece complicado falando assim, mas vocês vão ver que não é. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Então, se eu tenho um vetor, um espaço V, né, vetorial de dimensão n, e esse operador linear. Então, o polinômio característico deste operador, né, que eu vou denotar por P de lambda ou PT de lambda, né, que esse Tzinho aqui indicando que é o meu operador, né, vai ser o polinômio característico dessa matriz T de B, onde eu escolhi uma base ordenada qualquer, né. Então, uma vez que eu fizer isso, eu vou conseguir determinar meu polinômio característico, e isso vai ser independente da escolha da base que eu tomei para tomar essa matriz, né. E aí, de acordo com tudo isso aqui que eu acabei de falar, em resumo, né, os autovalores de um operador t vão ser as raízes desse polinômio característico, né, que é justamente, ó, os caras que fazem com que esse determinante vai zerar, né? Ou seja, quando eu calcular esse determinante aqui, que é um polinômio, e eu encontrar a raiz, é justamente os caras que fazem esse polinômio, que esse determinante ser zero, né? Então, os autovalores de um operador t vão ser as raízes do seu polinômio característico, né? E se eu encontrei um autovalor, né, desse operador, o autoespaço associado vai ser justamente o núcleo dessa matriz aqui, que foi justamente o que eu comecei falando lá da aula de hoje, né? Então, diga, os, por exemplo, o que é a raiz desse polinômio aqui, né? Deixa eu limpar aqui. Sei lá, você tem um polinômio, né, p de x, x ao quadrado menos 1. Quem são as raízes desse polinômio? São os valores x tais que quando eu substituo aqui, isso resulta em zero. Por exemplo, x igual a 1 é raiz, porque quando eu faço p de 1, isso aqui dá quanto? 1 quadrado menos 1, que é zero. Então, 1 é raiz desse polinômio aqui, certo? Menos 1 também, porque quando eu faço menos 1 ao quadrado menos 1, isso aqui dá quanto? Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 deu zero. Então, 1 e menos 1 são raízes desse polinômio aqui. São os valores que, quando eu substituo na minha variável, resulta em zero. Certo? Beleza? Que é justamente o que a gente está buscando aqui, né? Veja que não é isso que está aqui, ó. Eu não vou buscar quais são os lambdas, né? Tais que esse determinante resulta em zero. Que aí esse determinante é justamente o que eu chamei de polinômio característico, né? Então, eu vou buscar justamente os valores lambdas, que quando eu substituir aqui nesse p, né, nessa função, que é esse determinante, eu vou encontrar o número zero, né? Que é o que define se é a raiz de um polinômio. Então, e é isso, né? Então, os autovalores, né, desse operador vão ser essas raízes desse polinômio característico. E os autovalores vão ser justamente o que... Opa! Se eu tenho um alto valor, o autoespaço associado é justamente o núcleo desse operador aqui, dessa matriz aqui, certo? E aí, esse teorema aqui ele vai nos dar um procedimento prático para determinar os autovalores, os altos vetores e os altos espaços associados a esse operador t, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou determinar aqui um polinômio característico desse operador. Depois eu vou encontrar as raízes desse polinômio. Aí eu encontro os autovalores, né? Uma vez que eu encontrar os autovalores, para cada um desses autovalores, eu vou determinar o autoespaço buscando este núcleo aqui, certo? E aí, uma vez que eu passar por esses três passos, eu resolvi tudo que eu me propus a fazer aqui na aula de hoje, né? Então,
começando aqui, né? Porque às vezes a gente fala e pode ficar um pouco confuso, né? Pode parecer muita coisa, mas quando vocês verem que na prática a coisa acontecendo, vocês vão ver que não tem segredo nenhum, né? Então veja, ó, vamos determinar aqui os autovalores e o autoespaço deste operador T, né, nos seguintes casos. Aqui eu tenho dois operadores diferentes, eu vou começar aqui então fazendo esse exemplo A1 aqui, certo? Então eu vou tentar determinar os autovalores e autovetores deste operador T. E aí, como eu falei, né, o procedimento me diz para fazer o quê? Eu vou determinar o polinômio característico. Mas para determinar o polinômio característico, eu tenho que fazer o quê? Escrever T numa certa matriz. Não, escrever uma certa matriz do polinômio T, né? Então, E aí, voltando, a gente está sempre fazendo a escadinha aqui de conteúdos, né? Para eu poder escrever T, uma matriz do operador T, eu preciso escolher uma base para ele, certo? Então, primeiro eu vou fixar uma base para o meu espaço, que no caso aqui é o R2. E aí, como eu quero simplicidade, né? A base mais simples de se trabalhar em geral, né? É a base canônica. Então, eu vou tomar como base esse aqui, ó, E1, que é o vetor 1, 0, e E2, sendo o vetor 0, 1, certo? Como é que nós fazemos para escrever a matriz associada a esse operador nessa base escolhida aqui, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, a minha base é B, é a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 1, né? Essa aqui é a minha base. Como é que eu escrevo esse operador T nesta base? Lembra que a gente vai fazer o quê? Eu vou primeiro calcular a imagem dos vetores da base por esse operador T, né? Então vamos fazer aqui, né? Quem é T de 1, 0, né? T de 1, 0, eu vou, na primeira coordenada é simplesmente a coordenada y, que é 0. Na segunda é 9 vezes a coordenada x, que é 9, certo? E T, agora no outro vetor da base, que é o 0, 1, né? Que é calculando a imagem, né? A imagem do 0, 1 seria o quê? 1, 0. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Aí o próximo passo eu vou fazer o quê? Eu vou escrever essa minha imagem como uma combinação linear da base que eu escolhi, né? Então, como eu estou com um operador, né? Eu estou com o mesmo espaço vetorial, tanto de saída quanto de chegada, eu posso escolher a mesma base para saída e para chegada, né? Então, agora eu vou escrever a imagem desse vetor em termos dessa base aqui. Então, veja que esse vetor aqui ele vai ser escrito como sendo 0 vezes o vetor 0, 1. Opa, escrever na ordem, né? É sempre importante escrever na ordem. 1 vezes 0 não é simplesmente por estética, é porque a matriz está associada à ordem que a gente escolhe os vetores da base, né? Isso se chama base ordenada. Então, esse vetor aqui é 0 vezes esse cara, mais 9 vezes esse aqui, certo? E esse vetor 1, 0, ele é o vetor 1 vezes esse primeiro vetor da base, mais 0 vezes o segundo, certo? E aí agora, dessa forma, a nossa matriz deste operador na base B, que é na base canônica, né? Que como eu já falei, quando eu estiver trabalhando com a base canônica, eu nem preciso indicar quem é a base. Essa matriz aqui vai ser quem? Vai ser a matriz dada por esses coeficientes aqui que apareceram, né? Só lembrando que as colunas vão se transformar em linhas. Então, essa coluna aqui, 0, 1, vai ser a primeira linha. Essa segunda coluna vai ser a segunda linha. Certo? Então, essa é a matriz do operador T nessa base B. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Certo. E aí, o que é que nós dissemos? Ó, o nosso polinômio característico agora, vamos pensar que é o polinômio característico do operador T, né? Vai ser o quê? Vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó. T menos lambda identidade, né? Como o meu espaço é o R2, né? Eu tenho a matriz de identidade é 2 por 2. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, esse aqui é o quê? O determinante. Que matriz é essa, né? A matriz 0, 1, 9, 0 menos lambda vezes 2. Né? Então, eu escrevo aqui, ó, lambda vezes 1, 0, 0, 1. Que é a matriz I2, né? A matriz desse operador. E aí, isso aqui é simplesmente fazer o quê? O determinante
dessa matrizona aqui, ó. 0 menos lambda vezes 1 é menos lambda. 1 menos lambda vezes 0 é 1. 9 menos lambda vezes 0 é 9. 0 menos lambda vezes 1 menos lambda. Aí eu vou calcular o determinante disso aqui, certo? E esse determinante, né, como vocês sabem, vai fazer o quê? O produto cruzado aqui, né? Na verdade, faço o produto da diagonal principal, que é menos lambda vezes menos lambda. Então, menos lambda ao quadrado, exato, menos o produto desses dois caras aqui, né? Então, menos 9. Ou seja, lambda ao quadrado menos 9. Esse é o polinômio característico deste operador t, certo? Veja que resultou realmente no polinômio. Quando eu calculei esse determinante dessa matriz que eu defini lá atrás, realmente deu um polinômio na variável lambda, certo? Aí agora, como eu falei, né? Os autovalores associados a esse operador vai ser o quê? Vão ser quem? As raízes desse polinômio. Então vamos para um novo quadro aqui, ó. Eu tenho aqui o meu polinômio característico desse operador t é lambda ao quadrado menos 9, né? Agora eu vou encontrar as raízes desse cara aqui. Como é que eu faço isso? Alguém está com o áudio aberto, sabe? Alguém está com o áudio aberto aí com a musiquinha. Que resulte em zero, exato. Aí temos algumas técnicas, né? Tem a técnica do chute, você pode chutar valores até encontrar um cara que vai zerar de fato, né? Mas essa técnica aí já é rudimentar demais, né? E às vezes as raízes podem ser expressões bem estranhas, né? Tem a técnica de Bhaskara, né? Quando a gente usa a fórmula de Bhaskara é justamente encontrar soluções para essa equação aqui, né? Quando eu monto isso aqui igual a zero, né? Pensando agora que minha variável é esse lambda. Então eu posso usar a fórmula de Bhaskara, que é infalível, ou posso usar, nesse caso particular aqui, não sei se vocês lembram, produtos notáveis, né? Vocês lembram de como eu posso reescrever essa expressão aqui, ó? A quadrado menos B quadrado, com produto notável, vocês lembram disso? Como é que fica? Exatamente, A mais B vezes A menos B. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer de forma mais simples, né? Veja que eu estou buscando, né, encontrar as raízes desse polinômio, né? Ou seja, eu vou igualar a zero e vou tentar resolver isso aqui, né? Como a gente viu, então, como você mesmo falou, isso aqui, ó, é lambda ao quadrado menos 9 é 3 ao quadrado, né? Então, estou com diferença de quadrados aqui. Que, como você mesmo falou, é A mais B. Então, o A aqui é o lambda, né? O B é o 3, então, A mais B vezes A menos B, certo? Tá, e agora veja que eu estou com o produto desses dois números resultando em zero. O que eu posso falar? O que eu posso concluir daqui? Se um produto resulta em zero, um produto de números reais resultando em zero, significa que ou essa primeira parcela é zero, ou essa segunda é zero. Uma das duas tem que ser zero, não tem como, né? Ou as duas, pelo menos uma tem que ser, né? Mas aqui no caso as duas não vão acabar sendo simultaneamente, porque uma vez que você encontrar um lambda que zera uma, a outra não vai zerar, né? Mas você falou, está correto, não está errado. Mas nesse caso aqui não vai acontecer, embora não esteja errada a sua fala. Aí veja, então, dessa aqui, ó, dessa primeira eu posso concluir que lambda é menos 3. E dessa segunda eu posso concluir que lambda é 3. Certo? Encontrei minhas raízes. Pronto. Essa aqui, né, vou dar uma pausazinha aqui, né, porque essa foi a técnica que esse polinômio pude fazer dessa forma, porque ele era diferença de quadrados, né? Lembrando que quem não tiver confiante pode, sempre que aparecer um polinômio de grau 2, você sempre pode usar a fórmula de Bhaskara que vai resolver. Eu vou fazer aqui no cantinho, né, só para vocês verem, ó. Bhaskara, qual é a fórmula, né? O delta. O delta, né? Fazer aqui no cantinho para apagar. É b ao quadrado menos 4ac, né? Nesse caso aqui, quem é o b? B é zero, né? É o cara que está multiplicado pela variável elevada a 1, né? Então, B é zero.
menos 4. Quem é o A? A é o cara que acompanha a variável ao quadrado, né? Então, vezes 1 vezes C. C é o termo independente, né? Então, vezes menos 9. Então, isso aqui dá 36. Esse é o delta. E a fórmula de Bhaskara diz que as minhas raízes, né, são quem? Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, né? Conhecida aí de todo mundo, eu espero. Então, menos B é 0. Mais ou menos a raiz de delta, né? A raiz de delta. Delta foi 36, a raiz de 36 é 6. Sobre 2 vezes o valor de A. A é 1, né? Então, sobre 2. Então, veja que aqui a gente encontrou lambda 1 como sendo 6 sobre 2, que é 3. E aqui embaixo é o menos 6 sobre 2, que é menos 3. Veja que foram os mesmos caras que nós tínhamos encontrado aqui, certo? Mas esse processo, né, quando a gente consegue enxergar uma diferença de quadrados, muito mais rápido do que ficar utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Mas, como eu sempre digo, sinta-se à vontade para resolver da forma que achar mais conveniente. Beleza? Tudo bem até aqui? Pronto. Então, daqui, né, de toda essa informação que eu acabei de falando, ó, quando a gente encontrar as raízes desse polinômio, nós vamos ter encontrado os autovalores de t. Então, pronto. Então, portanto, ó, os autovalores de t são lambda 1 igual a menos 3 e lambda 2 igual a 3. Pronto, encontrei meus autovalores. Agora, eu vou encontrar os meus autoespaços associados, né? Então, vejamos. Como eu comentei, né, o autoespaço associado, né, o V3, por exemplo, começar pelo V3, que é o autoespaço associado ao autovalor 3, né? Isso aqui vai ser o núcleo, deixa o operador aqui, ó, T na base B, né, que aqui é a base canônica, nem precisava escrever, menos lambda, a identidade, 2 por 2, né, que eu estou com o R2 nas partes de dimensão 2. Que isso é a mesma coisa que calcular o núcleo dessa matriz. Agora deixa eu lembrar qual é a matriz aqui, que de cabeça eu não sei não. Deixa eu ver ela aqui. 0190. Então, o núcleo dessa matriz aqui, ó, 0190 menos lambda, meu lambda aqui no caso é 3, 3 vezes a identidade. Ou seja, eu vou buscar o núcleo dessa matriz aqui, ó. 0 menos 3, então menos 3. 1 menos 0. 9 menos 3 vezes 0, que é 9. E aqui agora, né? 0 vezes menos 3. Opa, 0 mais menos 3 vezes menos 1. Menos 3. Opa. Oi. Exatamente. Exatamente. Eu estava testando aí a atenção de vocês. Brincadeira, eu percebi no finalzinho, eu ia falar também. Mas obrigado aí. Então, a gente vai calcular o núcleo dessa matriz aqui, né? Desse operador, né? Então, ou seja, nós vamos buscar. Aí eu vou aproveitar aqui que está escritinho aqui no slide, ó. Nós vamos buscar o quê? Os vetores x, y, tá esqueça que resulta no vetor nulo, né? Então, eu vou buscar o quê? Eu vou tentar procurar quem são os vetores x e y, que quando eu multiplicar por essa matriz, vai resultar no vetor nulo, né? Mas isso aqui vai acabar me fornecendo um sistema que seria o que, ó? Menos 3 vezes x, menos 3x, né? É como é que a gente multiplica a matriz, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, isso seria a primeira coordenada, né? Deixa eu escrever aqui no cantinho, ó. Então, ó, menos 3x mais y, né? E essa de baixo aqui é o que, ó? 9 vezes x vezes menos 3 vezes y. Então, aqui eu tenho 9x menos 3y, né? Seria o produto dessas duas matrizes que eu escrevi aqui, mas eu quero encontrar quais são as soluções dessa equação aqui, né? Quando isso resulta em zero, ou seja, menos 3x mais y igual a zero,
e 9x menos 3y igual a zero. Então, vou resolver esse sistema, né? Ele aqui é bem facinho. Ele me diz o quê? Que o y tem que ser, essa equação de cima, né? Tem que ser igual a 3x. E a de baixo me diz que 9x tem que ser igual a 3y, que é a mesma coisa, né? Se eu dividir todo mundo por 3, é a mesma coisa de dizer que 3x tem que ser igual a y. Então, a única informação que essas duas equações me fornecem é que o 3x tem que ser igual a y, né? Então, portanto, o núcleo dessa matriz, né, desse operador aqui, são os vetores da forma y igual a 3x, né? Ou seja, o meu V3, que é o núcleo, né, dessa matriz aqui, né? T menos 3 lambda 2 é o que? É o conjunto dos vetores x e y pertencentes ao R2, tais que o y é igual a 3x, ou escrevendo em termos de geradores, né, que eu geralmente acho mais simples, seria o que? O subespaço gerado pelo vetor, né? Eu escolho uma coordenada por x, eu sei que a y vai ser 3 vezes ela. Seria isso aqui. Então, eu encontrei meu autoespaço, que é justamente o núcleo desse operador. Certo? Se a gente for perceber, ó, deixa eu voltar aqui agora alguns slides, não nesse slide, não, buscar slides de aulas anteriores, nós vamos ver que foi justamente o que nós tínhamos verificado em algum exemplo anterior aqui, né? Deixa eu voltar só para vocês acreditarem em mim. Eu acredito que esteja aqui. Ah, não. Desculpa, foi nesse mesmo slide, só que a parte que eu tinha utilizado na outra aula, né? Veja que nós fizemos... Cadê? Olha, eu falando mentira. Não, esse eu não fiz, não. Eu achei que tivesse feito, mas não fiz. Mas então, espero que vocês acreditem em mim e realmente, né? Isso aqui vai coincidir, ó. Então, o autoespaço associado ao alto valor 3 vai ser o quê? Os vetores da forma 1, 3, né? Aí agora, como para não ficar de mentiroso, vamos ver que isso aqui é verdade, né? Ó, quem é o meu operador T? T de xy, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, é o y9x, né? y9x. Se eu aplicar T num desses vetores aqui que nós encontramos, né? Quem são eles? Ó, o vetor 1, 3, né? Se eu aplicar, por exemplo, no vetor 1, 3, isso aqui vai dar quanto? Vai dar a coordenada y primeiro, né? Que é 3, e 9 vezes a coordenada x, que é 1 no caso, então 9 vezes isso dá isso. Que é justamente, ó, eu vejo que isso é a mesma coisa que 3 vezes o vetor 1, 3. Eu apertei aqui, né? Ah, que legal, aprendi como esconder isso. Então veja, perceba que esse vetor de fato, quando eu aplico t nele, ele vai ser ele mesmo vezes esse escalar 3, né? Então 3 é um alto valor associado a este alto vetor 1, 3, certo? E qualquer cara naquele subespaço, né? Como aquele subespaço é gerado por um vetor, os vetores que vão aparecer aqui são múltiplos dele, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o vetor 5, 15, né? Que é multiplicar esse cara por 5. Quando eu aplico t nesse vetor aqui, isso vai dar quanto? Vai dar 15, 5 vezes 9 é 45, e se vocês verificarem, isso é a mesma coisa que 3 vezes o vetor 5, 15. E a coisa funcionou, né? 3, o alto valor, associado a este alto vetor, né? Ou seja, quando eu aplico t nesse cara, é simplesmente multiplicar ele por 3. E tudo está funcionando de maneira adequada. Beleza? Ficou claro aí? Pronto, beleza. Então, no caso aqui, eu encontrei só o autoespaço associado ao alto valor 3, né? Vamos fazer agora aquele outro alto valor, que foi o menos 3, né? Estou perguntando, mas eu estou afirmando, na verdade, foi o menos 3. Então, se eu quero encontrar, né, o autoespaço, né, associado ao alto valor menos 3, então eu vou fazer o que? O V de menos 3 seria o que? O núcleo deste operador, né? De T menos o lambda, né, que é o menos 3, né? Menos 3 e 2. Ou seja,
quem são essas matrizes aqui? A matriz era 0, já esqueci, 0190, né? Opa, aqui núcleo de 0190 menos, com menos aqui dá mais, né? Então 3 vezes a matriz de identidade. Então mais 3 vezes a matriz de identidade, que fica o quê? 3, né? A matriz de identidade é 1001, então 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 1. Né? Então seria o núcleo da matriz, o que? Quando eu somo, ó, 3, 1, 9, 3. Certo? E aí veja então que calcular esse núcleo é a mesma coisa que fazer o quê? Eu vou multiplicar essa matriz pelo vetor, por um vetor genérico x e y, e vou igualar isso aqui ao vetor nulo, né? Que aí isso aqui vai acabar me dando um sistema aqui, ó. 3 vezes x mais y igual a 0. E aqui 9x mais 3y igual a 0, né? E esse sistema, da mesma forma que a gente fez o outro, aqui eu vou poder concluir que o y tem que ser menos 3x pela equação de cima, a equação de baixo vai me dar a mesma informação. Então, portanto, ó, o v de menos 3 seria o quê? O conjunto dos pares ordenados do R2, tais que a coordenada y é igual a menos 3 vezes a coordenada x, ou escrevendo em termos de geradores, gerados pelo vetor 1, menos 3, certo? E aí, só não vou ficar fazendo essa conferência todas as vezes, mas só para vocês acreditarem mesmo que a coisa funciona, eu vou fazer aqui para esse cara aqui, ó. Quem é t de 1 menos 3, né? Essa função ela fazia o quê? A primeira coordenada era a própria coordenada y, a segunda era 9 vezes a coordenada x, né? Então 9. Veja que isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes 1 menos 3. Né? Então, ó, esse é um alto valor associado a este alto vetor para o operador t. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, então. E aí, Vitor, beleza também? Pronto. Normalmente você acredita em quem corrige as provas, né? Mas não acredita que a gente vai corrigir 100% não, que tiver que a gente erra, viu? Eu mesmo, de vez em quando, sou ruim de conta. Você já deve perceber aí durante as aulas, né? Eu erro conta demais. Por isso que é bom vocês ficarem atentos, né? As ideias, eu costumo não errar tanto, mas a conta, não sou calculadora, né? Mas enfim, então vamos lá. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Vou só escrever o operador, né? A gente já sabe o que a gente está buscando, que é alto valores, alto espaço. E eu pretendo, né? A gente está fazendo um monte de coisa aqui, alto espaço, alto valor. Vocês ainda não estão entendendo o motivo disso. Parece uma bagunça. Para que isso, né? Só colocando informação a mais, depois vocês vão ver que isso é realmente interessante do ponto de vista da álgebra linear. Só lembrando, vocês dois são de computação? Engenharia de computação. Então, oi? Computação. Então, para vocês isso aqui, eu acredito que vocês vão achar isso maravilhoso ao fim de tudo. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né? Nós precisamos primeiro o quê? Determinar, se eu quero procurar os autovalores desse operador aqui, eu vou buscar primeiramente o quê? O polinômio característico, né? E para encontrar o polinômio característico, primeiro eu faço o quê? Escolho uma base desse meu espaço, encontro a matriz para depois calcular aquele determinante. Então, sempre, como não foi pedido, né? Sempre não. Porque às vezes tem problemas que a escolha das bases diferentes acaba sendo interessante. Como a gente vai ver que o objetivo disso aqui é para fazer uma escolha de base legal. Né? Mas como eu quero trabalhar sempre com a base que a princípio para mim é mais simples, eu vou começar com a base canônica. Né? Então eu vou tomar a minha base B como sendo a base canônica do R2, né? Vetor 1, 0, 0, 1. E eu vou escrever o que? Essa é a minha aplicação a matriz dessa aplicação dessa base. Né? Então, como eu falei, primeiro eu tenho que calcular a imagem desses vetores
em termos de uma combinação linear deles mesmos, né? Para escrever a matriz. Então, quem é o T de E1? E1 é o vetor 1, 0. Então, a imagem desse cara vai ser o quê? 0, 1, né? Que, escrevendo isso em termos dessa base, seria 0 vezes E1 mais 1 vezes E2. Né? E o T de E2, né, que é o vetor 0, 1. Quando eu aplico o 0, 1 aqui, vai dar o quê? Menos 1, 0. Né? Que em termos dessa base é menos 1 vezes E1 mais 0 vezes E2. Certo? E aí agora, isso aqui vai me implicar que se eu quero escrever a matriz T nessa base, mas como se trata da base canônica, eu não preciso indicar que base é, né? Eu estou na base padrão do meu espaço. Que matriz seria essa? A matriz onde as minhas linhas vão ser as colunas que apareceram nesse sistema, né? Então, 0 menos 1, 1, 0. Pronto. Então, tenho a minha matriz, né? Se eu quero agora determinar o polinômio característico, o polinômio característico vai ser o quê? O determinante dessa matriz T menos lambda, a identidade 2 por 2, né? Ou seja, aqui a gente já pode até enxergar de uma maneira mais rápida. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma matriz e na diagonal principal, né? Porque quem é o I2, ó? Quem é lambda I2? É lambda 0, 0, lambda, né? Então, quando eu faço essa matriz menos essa, é só pegar a diagonal principal e sair colocando menos lambda no que aparecer aqui. Certo? Aqui foi um monte de zero, mas o valor que aparecesse eu fazia esse valor menos lambda, esse valor menos lambda. Fica bem mais simples da gente determinar dessa forma. Certo? Do que ficar tudo escrevendo isso. Então vai ser 0 menos lambda, que é menos lambda. Só muda a diagonal principal, né? Então, menos 1 mantém, 1 mantém, 0 menos lambda. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Esse vezes esse dá lambda ao quadrado, menos esse vezes esse, né? Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Certo? E aí pronto. Encontrei meu polinômio característico. O que é que eu tenho que fazer agora? Buscar as raízes desse cara, né? Aqui eu não estou com a diferença de quadrados, então não posso usar aquela brincadeirinha que a gente fez antes, eu vou apelar para Bhaskara. Então, Bhaskara aqui me diz o quê? Ó? Delta é b quadrado, que no caso aqui é 0, menos 4ac, né? Então, menos 4 vezes 1, vezes 1, menos 4. Quando o delta dá negativo, o que a gente pode afirmar sobre o polinômio? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Ele não pode ter raízes reais, né? Como a gente está trabalhando nosso conjunto de escalares, né, que os nossos autovetores estão autovalores, tem que estar nesse conjunto de escalares, é o conjunto dos números reais, né? Quando o delta dá negativo, significa que minhas raízes estão morando lá no universo dos números complexos, né? Não é uma raiz real. E aí, consequentemente, esse operador aqui, ó, ele não vai ter autovalores, porque qualquer autovalor seria uma raiz desse polinômio característico. Como ele não tem raízes, esse operador não tem autovalores. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vou dar uma pausazinha aqui agora no vídeo, só para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Daqui a pouco eu vou começar com outro. Deixa eu pausar aqui.